Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja e me capacitando, Senhor, a transmitir a palavra de maneira bíblica. Vem com a tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 7, o versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, aqui nós vamos começar uma nova etapa do livro de Daniel. Até o capítulo 6, a narrativa era histórica. Agora, a partir do capítulo 7, a narrativa passa a ser profética. E olha que interessante. O capítulo 6, nós falamos do último dia do governo desse Belsazzar. Só que esse sonho, que é chamado de sonho e visão, Daniel teve no primeiro ano do governo de Belsazzar. Então, cronologicamente, esse sonho e visão que Daniel tem no capítulo 7 e no capítulo 8 estão localizados antes da queda de Babilônia. Esse sonho que ele teve é um sonho tão preciso. O que vai começar a ser falado aqui é tão preciso, nos pormenores, daqui até o capítulo 11. Os detalhes da profecia, aquilo que vai acontecer, é algo tão impressionante que os teólogos liberais, aqueles que dizem que não existe milagre, aqueles que dizem que Jesus não é Deus, eles falam o seguinte, que essas passagens de Daniel foram escritas após o fato acontecer. Aqui nós vamos ter à nossa frente, daqui para frente aproximadamente, 400 anos de história. Em algumas profecias, 500 anos de história ou mais. Por muito tempo a Bíblia foi combatida nesse capítulo, dizendo, olha, isso aqui foi escrito depois, porque é impossível isso aqui ter sido falado antes de acontecer. Só que, como eu sempre digo, quando descobriram os pergaminhos do Mar Morto, em 1949, a datação do livro de Daniel, colocada em meados do século V e século VI a.C., ficou provada. E isso fechou a boca dos incrédulos, dos teólogos liberais, mostrando que o livro foi escrito antes de acontecer. O que nós vamos começar a estudar a partir de agora? Nós vamos voltar àquele tópico, a sucessão dos reinos, a sucessão dos governos. E nós vamos chegar até o último reino humano, que é o reino do anticristo. Tudo isso vai estar profetizado do capítulo 7 em diante. Essa parte do livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque a maioria de tudo que está aqui aparece no livro do Apocalipse. E para ter uma interpretação perfeita do livro do Apocalipse, você precisa do livro de Daniel. E para ter uma interpretação completa de Daniel, tudo aquilo que Daniel não fala, o livro do Apocalipse completa, dentro da revelação progressiva. Então são fatos espetaculares. Lógico, nós vamos lidar com alguns nomes, vamos lidar com algumas coisas de história, vamos lidar com algumas datas. O foco aqui nem é tão importante você gravar nomes. Alguns você vai gravar, que é natural. Mas o fato aqui é você perceber um Deus que está por trás da história. E por que Deus pode colocar a credibilidade da Bíblia em jogo através da profecia. Veja, a Bíblia é o único livro religioso do mundo que tem profecia. A Bíblia coloca a sua credibilidade em jogo.
falando antes o futuro, antes de acontecer. Até hoje não houve uma profecia bíblica que deixou de ser cumprida. Existem profecias que ainda vão se cumprir. Mas quanto mais a história passa, mais nós vemos as profecias se cumprindo. É aquela história que nós falamos domingo na escola bíblica. Você não precisa defender a Bíblia é como um leão. Basta deixar ele solto, que ele mesmo se defende, falou o grande pregador Charles Spurgeon. Amém? Então vamos seguir. Opa, quase derrubei tudo. Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Até aqui, veja, é uma visão. O mar grande aqui, veja, o mar não é como hoje. Hoje a gente olha o mar, a gente tem refrigério. Hoje a gente olha o mar, a gente faz música. Se você perguntar para pessoas, quer passar férias aonde? Num cruzeiro no mar. Quer ir para uma ilha paradisíaca e ficar à tarde de papo para o ar, olhando para o mar. Isso é uma visão contemporânea. No mundo judaico e no mundo antigo, o mar era conhecido como o caos. O mar era uma visão terrível. O fundo do mar era chamado de o abismo. Então essa figura do mar aqui aponta para o mar Mediterrâneo. Não somente isso, o mar Mediterrâneo e as nações gentílicas. Então aqui essa visão vai estar falando de realidades que vão envolver o mundo inteiro. E ela fala de 4 ventos. O que são esses 4 ventos? Veja, os 4 ventos também são chamados os 4 Espíritos de Deus. Os 4 ventos também são chamados os 4 cavaleiros, que aparecem no livro de Zacarias. Os 4 ventos são anjos, são seres espirituais. Por quê? Porque vento é ruá no hebraico. E ruá também pode ser traduzido por espírito. Tanto é que Deus colocou o sopro de vida. Você está vivo por quê? Por causa do sopro de vida, o espírito. Lembra que Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. O que ele soprou? O ruá, o vento. Amém? Vamos avançar, versículo 4. Eu vou estar fazendo uma leitura expositiva, nós vamos caminhar devagar, porque o texto é muito detalhado, tá? Versículo 4. Vai falar dos 4 animais. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Até aqui. Veja, essa visão dos 4 animais é paralela à estátua de Nabucodonosor. Na estátua, a estátua começava com uma cabeça de ouro. Lembra que Daniel falou, a cabeça és tu, ó rei, e o teu reino que foi dado por Deus. O símbolo de Babilônia é o leão alado, o leão com as asas de águia. Se você vai no Museu de Berlim, existe lá exposto o mural de Ishtar, que é um grande mural azul que foi desenterrado na região do Iraque e foi transportado pedaço a pedaço para Berlim. Esse mural é todo azul com azulejo de um leão alado, vários leões alados. E por que o leão é a águia? O leão é a glória dos animais terrestres. E a águia é a glória dos animais que voam. São os 2 mais poderosos animais. Eu até achei curioso, que acho que nas minhas pesquisas, de repente eu caí no videozinho curto do YouTube, estava uma águia americana,
carregando um cabrito montês, voando. Gente, um cabrito montês é grande. E ela tinha poder no seu voo, ela tinha matado ele, e carregando pelo pescoço, voando com um animal daquele peso. Então o que está falando aqui? Aqui está falando do reino de Babilônia, do seu rei, Nabucodonosor. Amém? Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Que animal que é esse? O urso, é o reino medo-persa. Pastor, como é que você sabe? O capítulo 8 vai explicar melhor. Entendeu? Ele tem 3 costelas. O que são essas 3 costelas? São as 3 principais conquistas dos medos e dos persas, que foi o reino babilônico, que foi o reino do Egito e que foi o reino da Lídia, que é onde está hoje um país chamado Turquia. O reino da Lídia era extremamente poderoso. Não somente isso, o urso fala de violência. As guerras dos medos e dos persas eram extremamente violentas e muita gente morreu nas conquistas dos medos e dos persas. Eles são o reino seguinte. Nós vimos isso na nossa última palavra. Em 539, a cidade de Babilônia cai e o general Medo Dario toma a cidade. Aí tem aquela discussão se Dario e Sírio são os mesmos, se Dario é o governante Medo e Sírio é o governante persa. Tem toda essa discussão que nem os historiadores seculares chegam em comum. Mas nós temos o fato e nós temos a data. 539, o leão foi derrotado e o urso assumiu o poder. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Até aqui, quem é o outro animal? O leopardo. O leopardo é conhecido pelo quê? É conhecido pela velocidade. Quem é o leopardo? É o Império Grego, que vai se iniciar em torno de 330, 336 a.C. Quem teve o domínio? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E por que a velocidade do leopardo? Em 13 anos, Alexandre o Grande conquistou seu enorme império. Chegou num momento em que ele sentou e começou a chorar. Porque na visão deles não havia mais terras para conquistar. Para vocês terem uma ideia, ele foi até a divisa da Índia com o Paquistão, no meio da Ásia. Ele foi até próximo da divisa do Himalaia. O filme Alexandre o Grande mostra bastante das campanhas militares. Só que o que aconteceu? Alexandre o Grande morreu precocemente, aos 33 anos, de febre tifoide, morreu de tifo. Que é essa vacina que nós damos para as nossas crianças. Difteria, tifo e tétano. Entendeu? Febre tifoide matava. Ele matou esse grande general. E olha que interessante, ele deixou um descendente. Esse descendente rapidamente foi morto. E aí aparecem as 4 cabeças e as 4 asas do leopardo. O seu reino foi dividido por 4 generais. Quem são esses 4 generais? Formaram 4 reinos. O general Cassandro, o general Lisímaco, o general Ptolomeu e o general Seleuco. Então o reino de Alexandre o Grande foi dividido em 4 generais. Por isso das 4 cabeças. No capítulo 11, nós vamos ver cada detalhe dos generais. A visão vai abrindo.
Primeiro lá atrás você tem a visão da estátua. O que Deus fala? Os 4 reinos mais o reino do anticristo. Aí Daniel, o servo de Deus, tem uma visão. Deus começa a dar detalhes. Lembra? Revelação progressiva. E aqui nós vamos tendo mais detalhes. E a narrativa continua, versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Quem é o 4º animal? O 4º animal não tem definição. Ele é uma besta. Entendeu? É uma fera. Que não é leopardo, não é águia, não é nenhum animal conhecido. Quem é ele? É o Império Romano. Dentes de ferro. Lembra das pernas da estátua? Elas eram feitas do quê? De ferro. Não somente isso, ele tinha 10 chifres. Lembra dos pés da estátua? 10 dedos. Chifre no Antigo Testamento representa 2 coisas. Poder, em alguns textos, maldade. Só que a visão não para aí. Fala que dos 10 chifres aparece um outro, se sobressai um outro. Que é o anticristo. Nós sabemos isso por causa do livro do Apocalipse. E fala que ele derrubaria 3 dos chifres, permanecendo 7. Aqui é a primeira citação. Na visão da estátua, parou nos 10 dedos. Não fala do anticristo. Entendeu? Isso só é dado a Daniel, e ele vai começar a ser citado daqui para frente. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Até aqui. Quem é o ancião de dias? Deus Pai Todo-Poderoso. Por que ele aparece com a cabeça branca? Deus era jovem e envelheceu? Não. Isso aí fala de pureza, isso fala de santidade, isso fala da eternidade de Deus. Deus subsiste em si mesmo de eternidade a eternidade. Tanto é, meu nome preferido de Deus, o Eterno. Não sei se os irmãos lembram, Deus é título. Mas o nome do Deus que nós servimos, entre eles, é o Eterno. Esse é o Deus que nós servimos. É ele que aparece aqui. Olha que interessante. Lá em outros livros, nós sabemos que aqui está falando da visão do trono celestial. Todos esses elementos aqui estão no livro do Apocalipse. Você vai no livro do Apocalipse, estão todos lá. O que está falando? Deus, no trono do universo, o Deus que vai se assentar para juízo. Por quê? Porque se abrem os livros. Que livros são esses? Os livros das obras dos homens e o livro da vida. Como você sabe isso, pastor? Por causa do livro do Apocalipse. Revelação progressiva. Lembra que os 2 livros se completam? Quando que acontece isso? Após o reinado do pequeno chifre. Aonde que eu tenho a confirmação disso? Estátua de Daniel. Uma grande pedra cortada sem mão humana,
cai nos pés da estátua e destrói toda a estátua, e se estabelece o reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Aqui está sendo dada a cronologia dos reinos do mundo. Só para você ter uma ideia, nós estamos vivendo hoje os dias dos 10 reis, numa transição entre a besta, que tem dentes de ferro, as duas pernas da estátua, e os pés da estátua, que é o barro misturado com ferro, e os 10 chifres. Qual é o próximo reino que vem? O reino do anticristo. Segundo muitos estudiosos, nós podemos estar vivendo esses dias. Posso garantir? Não. Posso dizer que é plausível? Sim. Posso dar uma opinião pessoal? Bem provável. Só que nós não sabemos quanto tempo. Uma geração na Bíblia pode durar até 120 anos. Mas que a onça está bebendo água, está bebendo água. Amém? Vamos seguir. Versículo 11. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Olha que interessante. Daniel ficou olhando porque o chifre pequeno, que tinha uma boca de homem, estava falando coisas arrogantes. Enquanto ele estava olhando, a besta, o animal, a fera, foi morto. Só que ele dá mais uma informação. Os outros 3 animais ainda permanecem por um pouco de tempo. Como que eu interpreto isso? Mais à frente nós vamos ter mais elementos. Veja, até hoje nós temos herança do Império Babilônico, do Império Persa, do Império Grego. Toda a nossa ética é grega. E do Império Romano. Todo o nosso direito é romano. Então existem elementos desses impérios até hoje. Para vocês terem uma ideia, existem elementos do Império Assírio, que veio antes de Babilônia. Existem elementos do Império Egípcio. Se você olhar a maioria dos monumentos das cidades ocidentais, eles vêm do paganismo. E eles vêm do Egito e de Babilônia. E quando não é dos dois, normalmente é do Império Assírio. Então até hoje, na cultura ocidental, nós temos elementos desses impérios. Entre as obras mais lidas, estão as grandes obras gregas. Entendeu? A Ilíada, a Ulisses. Entendeu? Algumas obras, agora não me lembro outros nomes, mas é lido até hoje. O próprio Alexandre o Grande foi educado aos pés de Aristóteles. Aristóteles é base da filosofia moderna. Então, até hoje, os elementos, por isso que a Bíblia fala, olha, todavia lhe foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Até hoje, eu sinto influência desses 4 impérios. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quem é o Filho do Homem? O Deus encarnado, Jesus Cristo. Segunda pessoa da Trindade. Está na visão. Esse texto aqui é problemático para aquelas entidades religiosas que dizem que não existe Trindade. Não sei se você sabe, tem grupo que se auto-intitula igreja.
que prega a heresia unicista, que diz que não existe trindade. Irmãos, no meio protestante existe diferença. No meio protestante existem opiniões diferentes. E a gente dá os braços para todo mundo, desde reformados até pentecostais, são todos nossos irmãos, embora hajam diferenças. Agora, com heresia não dá para negociar. Entendeu? Não é igreja. Quem ensina que não existe trindade não é igreja. Entenda isso. Existem grupos de música muito ouvidos que pregam essa heresia. Existe gente que nos finais de semana vai de casa em casa com alguns livrinhos que pregam essa heresia. Podemos dar nome que todo mundo sabe. A ideia não é expor, até que eles se arrependam e creiam. Os Testemunhas de Jeová, o Voz da Verdade. Existe muita igreja unicista, pentecostal. Entendeu? E eles não recuam, eles não cedem. É algo muito sério, então tem que lembrar. Com ensino diferente, se negocia, se respeita. Agora, heresia não dá para negociar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Até aqui. Primeira coisa, irmãos, na Bíblia, algumas experiências espirituais trazem desgaste físico. Isso é algo bíblico. É uma regra? Não. Mas presta atenção. Determinadas épocas da sua vida, principalmente quando você está em batalha espiritual de oração, pode ver que o cansaço aumenta. Parece que o nosso corpo do pecado não lida muito bem com experiências espirituais. Tanto é que essa experiência aqui está acontecendo debaixo do poder de Deus. Outra coisa interessante, qual é a grava uma regra. Se alguém virar para você e falar, Deus me tomou, eu não consegui me segurar, e comecei a falar de uma maneira que nem eu controlava, entenda, não é de Deus. Todas as operações de Deus, as operações do Espírito Santo, o servo de Deus é usado de maneira consciente, com a consciência plena. Nenhuma operação de Deus subverte a consciência. Quem aqui já teve contato com religiões de feitiçaria, religiões onde existe possessão, a pessoa não lembra de nada. A pessoa não sente nada. Já viu aqueles faquir da Índia que sentem, deitam em cama de prego? Já viu aquelas pessoas de tribos ali da Indonésia, da Micronésia, que se penduram com ganchos? Já viu aquelas pessoas que andam metros e metros por cima de brasas e o pé não queima? Aquilo é possessão demoníaca. A pessoa não está no controle. Então, se você vê algum servo de Deus falar, olha, Deus me tomou, não tinha controle, não dê crédito. Não é de Deus. Gente, essa talvez é a principal regra apologética. Lembra? 1 Coríntios 14. O Espírito está sujeito aos profetas. Entendeu? Então é muito importante isso aqui. Esse ensino começa a ser dado aqui em Daniel. Daniel consciente, botou tudo no papel, conversou com o anjo. Chegou para o anjo e perguntou, olha, não estou entendendo bem a visão, você pode me explicar? Ao vivo, em 4K. Percebe? Totalmente consciente, pleno, sóbrio. Essa é a operação de Deus. Amém? Vamos seguir.
Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobrava. Vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Lembra que eu falei que existe uma continuidade de reinos? Veja, na estátua de Daniel, as pernas eram de ferro, Império Romano. O ventre era de bronze, Império Grego. O Império Romano dominou o mundo antigo, mas o modo de ser grego continuou dentro do Império Romano. A religião praticamente era a mesma, só mudava o nome dos deuses. A língua do Império Romano era o grego, a língua corrente. Todo o pensamento romano era grego. E o animal aqui tem garras de bronze. Bronze é o Império Grego. Continuidade. Até hoje. Hoje nós vivemos total influência do Império Romano, já expliquei para os irmãos. Porém, com uma base grega enorme. Tira tudo que nós temos de grego na nossa cultura, você fecha todas as escolas. Tanto é que o marxismo cultural, além de querer destruir os comunistas, além de querer destruir o cristianismo, o outro alvo deles é a ética grega. Porque os gregos eram pagãos, mas eles não eram idiotas. Porque se ensinar o que se ensina hoje, sobre uma falsa liberdade que destrói o homem, é idiotice. A ética grega prezava pelo que era correto, grandes pensadores. Prezavam pelo que era correto, pelo que era bom, pelo desenvolvimento humano, até em excesso. O deus dos gregos era o homem, era o ventre. Tanto é que por isso que na estátua aponta para o ventre. Por quê? Porque uma parte da filosofia grega defendia todo o prazer sexual. E o Império Grego foi corroído por causa de pecados sexuais. Percebe como é tudo muito detalhado? Mas aparece tudo na visão. Percebe que a pessoa não acredita porque ela não quer. Ah, manda prova, olha, vou falar. A pessoa não quer. Vai fazer o quê? Não quer. Entendeu? Tanto é que Deus tem que fazer um milagre para salvar a pessoa. Não vai querer. Entendeu? Vamos seguir. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo, espera aí. 20, peguei errado, desculpa. 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isso é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Até aqui. O que ele está falando? Do anticristo. Qual a obra do anticristo? Perseguir os santos. Ah, pastor, mas no Apocalipse fala que vai perseguir os santos? Sim. Fala, inclusive, que parte dos santos vai ser decapitada pelo anticristo. Ah, pastor, mas o Apocalipse não foi escrito para judeu, que é o que muita igreja ensina? Gente, com todo respeito, até o grande Marcos Granconato pensa isso. Vários, veja, só você assistir a série do Deixados para Trás, eles ensinam isso. Grandes irmãos nossos pensam isso.
Mas posso levantar uma questão, se o Apocalipse foi escrito só para judeu? Deus errou o endereço, né? Porque ele fecha a Bíblia, escrevendo um livro, a igreja em Éfeso, a igreja em Filadélfia, a igreja em Esmirna, a igreja em Laodiceia, e aí Deus errou o endereço. No fim do livro, fala, opa, me enganei. Era para o judeu. E tem cristãos sendo decapitados. Se eu não me engano, aqui é a primeira citação da perseguição que o anticristo vai fazer sobre a igreja. Amém? Gente, falar para vocês, se você chegasse na igreja primitiva, você falar em arrebatamento antes da grande tribulação, eles iam dar risada, eles iam perguntar, peraí, de onde você veio? De onde você tirou essa ideia? Ó, eu já fui pré-tribulacionista, eu já achei que o arrebatamento acontecia antes da tribulação. Mas até eu achava o seguinte, que só quem era crente firme subia. Que na minha cabeça era 2% da igreja, o resto tudo ficava. Otimista, né? 2%. Entendeu? Essa era a minha visão. Mas aí eu fui vendo a escritura e fui para o simples. Eu falei, não, sétima trombeta, vai ficar todo mundo. Agora, a gente respeita outras ideias. Se não for heresia, você tem que saber conviver. Cada um pensa de um jeito. E numa boa, né? Tomara que o Greco-Lato esteja certo, né? Que aí a gente pica a mula e fica. Amém? Eu não estou nem um pouquinho a fim de enfrentar o anticristo, mas se tiver que ser, eu confio no meu Deus. Eu confio nas promessas de livramento dele, que são inúmeras. Amém? Vamos seguir. Versículo 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. O que ele está falando aqui do Império Romano? Não somente isso, ele fala que o Império Romano ia dominar toda a terra. Se você não souber interpretar aqui, você tem um problema, porque o Império Romano não dominou toda a terra. Aí você pode falar, não, mas está falando da terra conhecida. Beleza, pode até caber. Isso até é bem plausível. Mas, gente, a explicação da quanto... Veja, o Império Romano caiu como poder político. Mas o modo de ser romano nunca caiu. Tanto é que os 10 chifres são 10 reinos que emanam do Império Romano. E o modo romano de ser, para vocês terem uma ideia, até os países árabes, até a China, até a Índia, que são países tão diferentes, se você for ver no dia a dia, tem influência do modo de ser romano. Não teve jeito, alguma influência tem. Você tem colônia inglesa em Macau, na China, você tem colônia inglesa em Taiwan, você tem Hong Kong, você tem colônia portuguesa, você tem colônia espanhola. Que língua que o espanhol fala? Um latim modificado para espanhol. Que língua que o português fala? Um latim modificado para lusitano, para português. Que língua que o inglês fala? Um latim modificado para inglês. 50% do vocabulário da língua inglesa é latim. Então, o Império Romano deixou de acontecer com o poder político. Mesmo assim, em 1453, com a queda de Constantinopla, que é hoje a cidade de Istambul, capital da Turquia. Entendeu? Então, até hoje o mundo é romano. A profecia se cumpriu. Dorme com essa. 2.500 anos depois. Aí vai seguir, versículo 25. Falando do anticristo. E proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido,
e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Até aqui. Olha que interessante, o anticristo vai blasfemar contra Deus. Não somente isso, a Bíblia garante que ele vai derrotar os santos. Está amarrado, pastor? Não. Quem está amarrado é quem for preso e for decapitado. Porque para ser decapitado precisa ser amarrado. É só você ver os nossos irmãos cristãos que foram mortos no litoral do Egito pelo Estado Islâmico, decapitados. Entende? Isso acontece hoje, gente. Você vai na Nigéria, os caras entram na vila, matam todo mundo. Você vai em determinados países, nossos irmãos estão sendo trucidados. Se o cara passar com uma Bíblia que nem essa que você carregou para vir aqui, o cara é morto. A família dele é morta. A filha e a mulher são estupradas. Entendeu? E o cara quer ir para a igreja. E o cara quer cantar louvores a Deus. E o cara quer ter uma Bíblia para ler, quer ter liberdade para ler. E aí eu não estou nem aí para minha Bíblia, para minha igreja, para minha vida cristã. Eu tenho coisa mais importante a fazer. Esse é o ópio, essa é a droga da igreja ocidental. É o conforto, é o dia a dia. Tempos de Laodiceia, tem nome de que é rico, mas é pobre, miserável, cego e nu. Esse é o tempo que nós vivemos hoje. Aí eu pergunto, uma igreja pobre, miserável, cego e nu, chega até o fim? Quando recebeu o dom do martírio? Alguém fica doente, não tem um para orar, não ora nem aqui. Porque se não tiver médico, Deus vai ter que curar. Correto? Essa é a realidade. Agora não ora nem aqui, meu filho está com febre, entupo ele de remédio. Abre a boca aí, menino. Nem orar, ora. Percebe as realidades que saltam da aplicação do texto? E aí, para encerrar, não, tem mais uma coisinha que eu preciso falar aqui. Veja, fala que eles tirarão o domínio. Apocalipse 12 fala que quando o dragão começa a perseguir a mulher, que é a igreja, Deus prepara lugar no deserto para proteger a igreja. E também fala uma outra frase, que eles o venceram pelo seu testemunho. Só existe uma maneira de vencer o diabo, só existe uma maneira de vencer o anticristo, é pelo seu testemunho cristão. Não tem outra maneira. É a primeira vez que aparece isso aqui na Bíblia, dessa maneira clara. E o Apocalipse confirma. Como anda o teu testemunho cristão? Como é que você tem testemunhado através da sua vida com os seus familiares, com os seus amigos, nos lugares que você anda, no seu trabalho, no seu bairro? A turma sabe que você é crente? Salta do texto. Amém? Versículo 27. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me turbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. O texto termina assim. O reinado de Cristo é instalado, segundo nossa visão, é o milênio. Deixa eu falar uma coisa importante. A passagem anterior fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quanto é isso? 3 anos e meio. Gente, cuidado com números. Muita gente boa vai interpretar 3 anos e meio como literais. Se ensina que são 7 anos de grande tribulação,
E na metade da semana de anos, 3 anos e meio que é o pior. Pode ser assim? Pode. É errado falar em 3 anos e meio literais de perseguição? Não. É certeiro? Não. Por quê? Porque 3 anos e meio na numerologia apocalíptica fala de tempo de perseguição e sofrimento. Eu não colocaria minhas fichas, já falei isso. Eu acho que é 7 anos. Lá no fundo eu acho. Acho que vai ter 3 anos e meio pior. Lá no fundo do meu ser eu acho. Estou abrindo meu coração para os irmãos, mas eu não coloco minhas fichas. É que nem milênio. Eu acho que vão ser 1000 anos, acho. Eu acredito na literalidade do texto. Mas eu não tenho problema nenhum com a interpretação dos nossos irmãos aliancistas. E olha, tem uma grande inclinação a acreditar nisso. Que 7 anos fala de um tempo completo de Deus. 3 anos e meio fala, sim, com certeza, de tempo de sofrimento e perseguição. E 1000 anos fala de um governo pleno. 10 vezes 10 vezes 10, a plenitude de Deus. Entendeu? Então, assim, cuidado com números. Cuidado. E olha que interessante. Isso aqui aconteceu no primeiro ano de Belsassar. Daniel teve todas as visões do reino. No último dia do governo de Belsassar, quando o exército dos medos e dos persas acampou na beira de Babilônia, quem dentro da cidade sabia que Babilônia ia cair? Daniel. Quando Daniel foi chamado à sala do banquete e viu a visão, ele já sabia que Babilônia ia cair. Mas olha que interessante, ele guardou o assunto para si mesmo. Pastor, por quê? Primeiro, Deus não mandou falar. Segundo, quando Deus mandou falar para a gente, o povo de Deus. Lembra que a época do livro de Daniel foi escrito, a época dos fatos é século V, mas ele foi escrito um pouquinho depois. E os persas já estavam no poder. Ele poderia ser tratado como inimigo de Estado. Lembra o que aconteceu com Jeremias, quando falou que Jerusalém ia cair? O rei foi super simpático com ele. Jogou ele num poço de betume. Esse mesmo rei morreu assado por Nabucodonosor. Percebe? A coisa como caminha. Se nós temos que enfrentar uma época de perseguição, vamos enfrentar. Agora eu pergunto, se nos seus problemas do dia a dia, que são problemas corriqueiros, aqui ninguém está com uma doença terminal, até onde eu sei ninguém está. Doença terminal é um problema sério. Porque se Deus não operar o milagre, o cara morre. Isso é problema. Agora, sem ser doença terminal, ninguém aqui passa nada. Agora, no nosso dia a dia, a gente não busca Deus. Como é que vai ser quando esse pequeno chifre, o anticristo? Nós vamos falar mais dele, tá? É que são várias citações, eu vou chegar na última citação e vou fazer um resumão sobre o anticristo. Uma coisa rápida. Entendeu? Mas em todos os textos fala, ele vai perseguir os santos, ele vai fazer guerra contra os santos, ele vai vencer. Poxa, agora no meu dia a dia, não é um grande incentivo para mim buscar Deus? Com os meus problemas de família, com meus problemas de trabalho, com meus problemas financeiros, coisas corriqueiras. Vivemos num país livre. Você pode entrar em qualquer igreja que você quiser. Ah, estão começando a perseguir. Então, mas está longe, pô. Está longe. Está longe. Se bobear, neguinho entra lá em Brasília e ora com o presidente. Não vai ser proibido. Entendeu? Então está longe de uma perseguição. Então assim, gente, é momento de botar a cabeça no lugar. Momento de se consagrar. É momento de entender que existe um ser
O nome dele é eterno. Ele está sentado no trono do universo. E ele escreveu nossa vida, e é nosso papel viver nossa vida de todo o coração, de toda intensidade, buscando ele com todo o nosso coração. Ele nos comprou, nós cantamos os hinos aqui. É momento de tirar os olhos do mundo, de tirar os olhos do conforto. E mudar o meu enfoque de vida, o enfoque de vida da minha família. E se voltar para Deus. E eu tenho certeza que você se voltando para Deus, essa sua única vida na terra, vai ser uma aventura maravilhosa, prazerosa. E quando você tiver que ir à sepultura, você vai ir com o espírito em paz, com a alma lavada, com a certeza que assim que seu corpo desligar, você vai estar eternamente com Jesus Cristo. E um dia você vai reinar na terra juntamente com Ele. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.